O que é o acidente vascular cerebral? O AVC, o acidente vascular cerebral, é também popularmente conhecido como derrame. Ele é uma doença em que afeta o cérebro da pessoa, e que pode ocorrer por uma falta de circulação ou um sangramento no sistema nervoso central, no cérebro do paciente. Quais são os tipos de AVC? O AVC, existem dois tipos distintos, cujos tratamentos são bem diferentes. Um é chamado de isquêmico, em que existe pouca circulação, quer dizer, falta circulação, ou existe uma obstrução de uma artéria que vai para o cérebro, um vaso sanguíneo, e esse é um tipo mais comum, 85% das vezes, e em 15% dos casos ele é hemorrágico, quer dizer, existe um extravasamento de sangue para dentro do cérebro, uma ruptura de um vaso sanguíneo. Quais são os sintomas? O AVC ele se manifesta, o diagnóstico é importante que as pessoas saibam diagnosticar, mesmo as pessoas leigas, porque, como a gente vai falar depois, o tratamento depende da velocidade, da rapidez com que o paciente chega ao hospital. Então é muito importante que a gente fale sobre os sintomas. O AVC ele se caracteriza por um quadro súbito, sempre de instalação súbita. O paciente está bem, repentinamente ele fica ruim. O sintoma mais comum é paralisia da metade do corpo do paciente, ou um braço ou uma perna, mas em geral a metade do corpo. Dependendo da área do cérebro afetada também pode alterar a linguagem, quer dizer, o paciente pode perder a capacidade de fala ou entender a fala. Em alguns casos pode afetar a parte visual e em outros o equilíbrio do paciente. Mas o mais comum é a paralisia da metade do corpo. Como é tratado? O tratamento do AVC, o AVC isquêmico, que é a maior parte dos casos, é importante a gente comentar que ele tem tratamento, o tratamento na fase aguda, quer dizer, o mais imediato possível. O paciente tem que rapidamente ir para um hospital, onde ele recebe um atendimento, um diagnóstico feito através de tomografia, para diferenciar se é isquêmico ou hemorrágico. Isso só é possível através de tomografia. E assim que você verifica que é um AVC isquêmico, esse vaso sanguíneo obstruído ele pode ser desobstruído através de medicamentos feitos na veia, ou pode ser feito também através de um cateterismo, em que o neuroradiologista ele vai até o cérebro e abre a artéria que está bloqueada. E isso deve ser feito o mais rápido possível, porque a chance de recuperação completa ou de minimizar as sequelas é maior quanto mais precoce for o tratamento. Além do tratamento esse imediato, os pacientes com AVC devem ser internados em unidades específicas chamadas unidades de AVC, onde, além desse tratamento médico, que já foi comentado, existe um tratamento para minimizar as sequelas, que é feito por uma equipe de reabilitação, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, para minimizar as sequelas do AVC. Então é fundamental que o paciente chegue logo ao hospital para receber esse tratamento, se possível, e imediatamente ser encaminhado para a unidade de AVC, onde ele vai receber o melhor tratamento possível para ele ficar o mais independente depois do AVC. Como se prevenir? O AVC é importante esse comentário, porque o AVC é uma doença que pode ser prevenida, né? Tanto o AVC isquêmico quanto o AVC hemorrágico. Calcula-se que 90% dos AVCs podem ser prevenidos. O principal fator de risco é a pressão alta. Então, a maneira de se prevenir é controlar a pressão. Se você é hipertenso, você deve tomar o remédio para manter sua pressão dentro do normal. Outra medida de prevenção é controle de colesterol, baixar o colesterol, uma dieta saudável, uma dieta pobre em gordura, sem excesso de açúcares, rica em frutas, verduras, chamada dieta mediterrânea, né? E sem muitas gordura animal. Evitar o excesso de peso, que está relacionado à dieta, né? Então a obesidade é um fator de risco. A atividade física é fundamental para prevenir o AVC. Diabéticos devem controlar bem o seu diabetes, também é um fator de risco importante. E fundamentalmente não fumar, né? Parar de fumar. E o excesso de álcool também é um fator de risco, principalmente para AVC hemorrágico. Então essas são as medidas para se prevenir o AVC. Porque o AVC é uma das maiores causas de morte no Brasil? Por ser uma doença muito comum, porque as medidas de prevenção são muito ineficientes ainda. Grande parcela dos hipertensos, dos diabéticos, dos pacientes com colesterol alto, muita gente fuma ainda. Então isso tem um impacto muito grande na saúde, dieta inadequada. Então isso tem um impacto muito grande na população e acaba fazendo com que os índices de AVC sejam muito altos, né? Então o Brasil
é a principal primeira ou segunda causa de mortalidade. Tem anos que ele é infarto e AVC. Os fatores de risco para infarto agudo do miocárdio são os mesmos, né? Então são doenças muito comuns, porque a população, em geral, é mal cuidada nesses aspectos que eu mencionei. Vocês realizam uma campanha todos os anos de conscientização ao AVC. Qual que é o objetivo dessa campanha? O objetivo da campanha do AVC, o principal objetivo é a conscientização da população sobre o reconhecimento dos fatores de risco para AVC. Porque o ideal é que a gente previna o AVC antes de o paciente ter o AVC. É melhor prevenir do que tratar. Então essas campanhas têm por objetivo fazer com que a população reconheça hipertensão, abandono ao tabagismo, os diabéticos, uma dieta saudável, redução de obesidade, aumento da atividade física, que são as medidas para a prevenção do AVC. Esse é um objetivo. E o segundo objetivo é que a população também reconheça nos seus familiares ou em si mesmo os sintomas e sinais de AVC, para que ele prontamente reconheça: estou tendo um AVC, ou meu pai, meu avô está tendo um AVC, e ele seja encaminhado o mais rapidamente possível para o Hospital São José, no caso do serviço público aqui em Joinville, para receber o tratamento que eu mencionei, que é o tratamento para desobstruir os vasos sanguíneos e receber o mais rápido possível, que isso pode mudar a história natural da doença. Quando que acontece? Essa campanha de AVC acontece sempre na última semana de outubro. O Dia Mundial de AVC é 29 de outubro, então durante toda uma semana, às vezes 10 dias, são feitas uma série de ações junto à comunidade, junto às mídias, né? TV, rádio, a participação até em jogos do Joinville nos anos anteriores, distribuindo camisetas, né? Utilizando todos os espaços, cartazes na cidade, nos hospitais, outdoors, para levar à população essa mensagem da necessidade da conscientização sobre o risco do AVC, que é uma doença muito grave e muito frequente. E como que o resultado é mensurado? O resultado dessas campanhas, normalmente a gente já aplicou questionários junto com os alunos da Univille em população leiga, por exemplo, feito em ambientes como o terminal de ônibus, onde são feitos questionários, onde é mostrado um caso clínico de um AVC e se o paciente reconhece que aquilo é um AVC e o que ele tem que fazer, quem que ele tem que chamar o SAMU, e esses números de percepção de que é um AVC, que precisa chamar o SAMU, que é uma emergência médica, estão aumentando ao longo desses anos. Então isso é uma maneira de saber que as campanhas são efetivas. E a mesma coisa com os questionários com relação ao reconhecimento dos fatores de risco. O paciente sabe que a hipertensão, o cigarro são fatores de risco para AVC. Outra maneira de medir, a gente tem um banco de dados aqui de Joinville, que a gente tem números do número de pacientes atendidos na emergência dentro das primeiras horas, né? Então os pacientes aqui em Joinville, por exemplo, eles chegam precocemente ao hospital. Então isso demonstrando que a população ao longo desses anos está mais consciente para o reconhecimento do AVC e dos fatores de risco.